Bom dia a todos, todas e todes. Enorme prazer estar aqui hoje, recebendo vou me permitir dizer assim, o nosso querido Bernard Nominet, que temos a honra e a alegria de recebê-lo pela primeira vez no Fórum Salvador, ainda nessa modalidade online, mas esperamos em breve, quem sabe, tê-lo presencialmente para trabalhar conosco, né, nessa demonstração, com o corpo presente para a demonstração aí da topologia dos nós, com que ele vem trabalhando tão finamente, né, e tão profundamente ao longo de seu ensino e sua transmissão. Eu vou apresentar um pouquinho, né, o Bernard Nominet, que já esteve entre nós no Brasil, né, não no Fórum Salvador, mas em vários fóruns do campo lacaniano, né, do Brasil, como em São Paulo, em Fortaleza, não sei se mais em algum lugar, mas que me recordo agora, pelo Mato menos Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? Muito Exactly. bom, então, já circulou entre nós e circula entre nós falando a nossa língua, que é algo muito especial, né? Muito particular para né? Um francês, especialmente, né? Que tem um distanciamento maior com a nossa língua, poder vir e se comunicar conosco em nossa língua. Então, isso é muito bonito, né? Esse esforço e essa possibilidade. Mas vou fazer uma apresentação um pouco mais formal do Bernard Nominet. Ele é psiquiatra e psicanalista, analista membro de escola, AME, da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, um dos membros fundadores da Internacional dos Fóruns, da IFE, né, a nossa sigla, e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, e é membro do Fórum do Campo Lacaniano da França. Iniciou seu trabalho de pesquisa teórica e clínica com o estudo do autismo no contexto da rede Seredá, né? Que estudamos muito, né, Sônia? Sônia traduziu muitos textos dessa época e, né, na psicanálise criança, né, aqui. Muita alegria, ai, jamais esquecerei o quanto devo. E na qual, na rede Seredá, o Bernard Nominet trabalhou com a Rosine Robert Lefort, que são referências fundamentais, né, para nosso estudo com a psicanálise criança. Atualmente trabalha na cidade de Pau, acho que é assim que fala, no sudeste de Paris, onde é docente do Colégio Clínico do Sudoeste. Além disso, Bernard Nominet recebe convites, né, permanentemente, recebe e aceita, né, porque nem sempre se aceita, mas ele recebe e aceita, sempre o desafio, e tem visitado vários países para compartilhar suas pesquisas, incluindo países da América Latina, da Grécia, Espanha, Itália, Austrália e Israel, né? Então, quando o Bernard vai a esses lugares fazer seus seminários, é habitual que os colegas façam disso uma publicação. Então, algumas publicações, né, existem do trabalho do Bernard Nominet. Aqui em português, temos o Sobre Identidade e Identificações, né, uma publicação da Blucher, e de uma conferência que ele realizou em 2014 e 2015. Mas também temos outras publicações em espanhol, como Habla el Cuerpo, né, a clínica psicanalítica, estruturas clínicas e saúde mental. Então algumas publicações, né, que podemos ter acesso do Bernard Nominet, mas hoje ele vai nos falar, né, sobre a língua e a estrutura das línguas, né? Então, acredito, Bernard, se você me corrige, se eu tiver feito algum
equívoco, né, na sua apresentação, mas passo a palavra a você e com muita alegria vamos lhe escutar hoje. Muito bem, muito obrigado. Espero que dentro de pouco tempo vão ter livro traduzido em português sobre o tempo, chamado O Presente do Presente. Acho que uns paulistas estão trabalhando, traduzindo. Bom dia a todos meus colegas brasileiros, sejam cariocas, baianos, paulistas, mineiros, de Fortaleza, Aracaju, Mato Grosso do Sul, etc. Hoje vou falar de trabalho que eu fiz o ano passado sobre a língua. A língua e a estrutura das línguas. E começarei com uma reflexão sobre a função da gramática no idioma. A prática de uma língua estrangeira nos mostra que a gramática é uma dificuldade na articulação correta de idioma. Mas é óbvio que não é por meio do estudo da sua gramática que se aborda sua aprendizagem. A gramática da língua materna não pode ser aprendida. Ela é integrada pouco a pouco. Ela é incorporada e apenas secundariamente que podemos descobrir as regras que muitas vezes nos dão a impressão de que estão lá para justificar os caprichos do uso da língua. Mas quando alguém deixa o conforto de sua língua materna para articular outra, leva tempo para incorporar a gramática. Por isso, é preciso ter cuidado consigo mesmo, como disse Aaron Appelfeld em uma linda entrevista concedida a Nurit Aviv sobre o aprendizado do hebraico. Sioran disse a mesma coisa quando falou sobre a gramática francesa que ele usava para limitar o gozo que o dominava em sua língua materna. Controlar a gramática seria, portanto, pretexto para controlar a língua. Sempre me chamou a atenção o fato de que algumas crianças autistas, que são completamente mudas e que se recusam a emitir o menor balbúcio, podem, às vezes, começar a articular frases bastante corretas e até mesmo falar de maneira educada. Isso parece indicar que elas integrarão os requisitos estéticos da gramática. É como se a língua
e a gramática estivessem curiosamente ligadas fora do senso comum do idioma falado por todos. Isso, naturalmente, me levou a tentar pensar sobre a relação estrutural entre a língua e a gramática. Se podemos facilmente situar a língua no lado do real, eu teria pensado espontaneamente que a gramática, com suas leis, representaria o lado simbólico de uma língua. Mas a leitura de Jean-Claude Milner me levou a questionar essa hipótese. Em seu livro O Amor da Língua, ele escreve: a gramática representa a língua, mas não por meio da escrita simbólica. Em vez disso, ele constrói uma imagem dela. A exigência de completude assume, então, uma coloração imaginária e é transposta em termos de totalidade. É por isso que só concebemos a gramática como completa. A língua, por sua vez, adquire a consistência do imaginário e sua totalidade é a de fantasia. A gramática, portanto, estaria situada mais como o que dá consistência à língua e participará mais do imaginário do que do simbólico. Mas o que é o que constitui as coordenadas simbólicas de uma língua? Se o simbólico representa a lei, não devemos esquecer que uma lei é promulgada e aplicada em vez de explicada. O registro simbólico de uma língua baseia-se no fato de que está escrito em algum lugar como se deve falar. Mas essa prescrição só é justificada pelo uso comum, que é o que permite a evolução do idioma. A gramática serve apenas para dar significado ao que é a lei no uso comum da língua. É assim que ela lhe dá uma consistência que, na verdade, é apenas imaginária. Podemos, portanto, considerar uma língua como a articulação de três ordens: o real da língua, o simbólico de seu uso compartilhado por todos aqueles que a falam, e o imaginário de sua gramática, que lhe dá uma consistência aparente e abre caminho para o estrangeiro que deseja falá-la corretamente. Como a estrutura é borromeana, deve ser possível demonstrar que cada registro pode garantir a articulação dos outros dois e que, da mesma forma, dois registros podem funcionar como limites para
o terceiro. Então, propongo que esse círculo amarelo sea o imaginário, este círculo verde o real e círculo rosso o simbólico. O real é o lugar da língua. O simbólico é o lugar das leis do uso comum deste idioma. E a gramática é o terceiro, o imaginário, o que lhe dá a sua consistência. Então, a mi parecer, é importante esse ponto de vista de Milner, que me permitiu considerar a gramática do lado do imaginário. Devo dizer que depois de folhear o primeiro volume do ensaio da gramática da língua francesa de Damouret e Pichon, que é uma referência importante para Lacan, e em Damouret e Pichon eu pude ver a hipótese da função imaginária como confirmada por eles. Pode-se, de fato, ler nele todos os contorcionismos eruditos e astutos que esses dois autores têm de fazer para reconhecer uma lógica gramática que, de fato, segue apenas os caprichos da fala, cujo uso é a lei. Dito isso, atribuir uma função à gramática no imaginário não a desqualifica de forma alguma, uma vez que ela dá consistência a uma língua. A gramática nos fornece uma estrutura a partir da qual podemos pensar. Essa estrutura é incorporada à medida que aprendemos uma língua. É um processo que, em grande parte, é inconsciente. À primeira vista, vocês não sabem que seu pensamento é condicionado pela estrutura gramatical de sua língua materna. Aqueles que falam vários idiomas sabem que não pensam da mesma maneira dependendo se falam francês, espanhol, português ou inglês. Daí o interesse em falar vários idiomas, pois isso amplia o campo de pensamento. Se Damouret e Pichon falarão da gramática como a estrutura inconsciente da língua, acredito que poderíamos evocar o corpo da língua e considerar que esse corpo da língua está incorporado. A partir disso, podemos deduzir que o corpo não ressoa com o puro absurdo, as exquisites da língua. Ainda é necessário que as palavras sejam capturadas na textura do corpo da língua.
Não é suficiente alinhar uma série de palavras sem pé nem cabeça para criar uma emoção poética. Daí a dificuldade de traduzir um poema. No entanto, essa é uma aposta que alguns fizeram. Talvez possamos concordar fazendo uma distinção entre tradução e interpretação. O fato de que se pode interpretar um poema envolvendo o corpo, como em qualquer interpretação, e emprestando o corpo de sua língua materna a ele, parece-me bastante concebível. Traduzi-lo é outra coisa, e a priori não vejo sentido nisso, pois reduziria o poema a uma articulação de significados e perderíamos o som. Parece-me que quando Lacan retoma o umbewusst freudiano para nos fazer ouvir em francês bévue, erro, ele não traduz, ele interpreta, o que põe em jogo seu ouvido e o corpo de sua língua materna, o francês. Umbewusst, traduzido, é outra coisa. Dá exatamente o inconsciente como sendo o que não é deliberado, o que não é intencional. Mas ao fazer com que esse umbewusst alemão ressoa em nossos ouvidos franceses, ele revela que o inconsciente só pode ser ouvido no erro, na falha, no engano. E isso, curiosamente, é bastante correto. Isso significa que na transposição homofônica de um idioma para outro, algo passou. Algo que a simples tradução não teria percebido. Mas voltemos à hipótese de Milner, de que a gramática é a função imaginária de uma língua. É certo que a língua francesa se orgulha de ter uma gramática muito complexa. No seminário 24, Lacan fala de nossa língua com estas palavras. É só porque temos gosto e praticamos a língua francesa que a consideramos superior. Ela não é superior a nada mais. Se fosse melhor, poderíamos dizer o que Dante diz em algum lugar. Ele o diz em um escrito que fez em latim: nomina sunt consequentia rerum. Os nomes são a consequência das coisas. Lacan se detém nesse termo de consequência. Em uma frase muito complexa que estou decifrando, Lacan nos diz, em primeiro lugar, que se as palavras são a consequência das coisas, isso só pode ser entendido na medida em que as palavras e as coisas estão em uma relação estrutural real, ou seja, articulada de maneira borromeana. Isso só pode ser compreendido como a condição de que entendamos que Lacan
tem duas maneiras de aprender o real. O registro que é diferenciado do simbólico e do imaginário, mas também o próprio nó, que é real, porque é a estrutura. Essa estrutura que asseguraria o ideal de uma língua é, portanto, uma cadeia borromeana. As palavras estariam ligadas às coisas que representam por vínculo de consequência. O que eu acredito, posso escrever da seguinte forma, sem prejulgar a natureza desse terceiro termo que garante que os nomes estejam em uma relação de consequência com as coisas. Aqui, o registro real das coisas. Aqui, o registro simbólico dos nomes. E se a coisa se relaciona com o seu nome, é por meio de uma relação de consequência. Isso é o registro da consequência. Os nomes, as coisas, não, os nomes são consequências das coisas. No entanto, somos obrigados a perceber que, como diz Lacan, o falecer tem essa maneira de falar de tal forma que nomina não são consequência rerum. Os nomes não são consequência das coisas. Em outras palavras, em algum lugar há algo errado como a estrutura, como eu a concebo, diz Lacan, ou seja, o chamado nó borromeano. E acrescenta, não apenas os nomes são a consequência das coisas, mas podemos afirmar expressamente o contrário. Isso implicaria que as coisas sejam uma consequência dos nomes que damos a elas. Acho que poderia significar que a maneira como nomeamos uma coisa tem efeito sobre a maneira como a aprendemos ou até mesmo como a usamos. Aqui chegamos à questão da nomeação. No mito judaico-cristão da criação do mundo, Deus cria as coisas, mas é Adão quem as nomeia. A chama da criação divina, diz Lacan, é redobrada pela fala de quem fala. Esse mito não se baseia em nada. Há sempre algo performativo na fala. É o poder da nomeação que Lacan enfatiza na passagem do nó a 3 para o nó a 4. O quarto círculo tem efeito de nomeação sobre os outros 3.
ele permite que sejam distinguidos. De qualquer forma, na psicanálise, podemos verificar que a maneira como você foi nomeado não deixa de ter incidência sobre o que você se torna. A psicanálise começou com a observação de que os nomes e as palavras têm um impacto sobre o corpo. Citou Lacan. Se os nomes não se prendem de forma alguma às coisas, como é possível a psicanálise? A psicanálise seria, de certa forma, o que poderíamos chamar de trapaça. Quero dizer, semblante. Foi assim que situei na afirmação de meus diferentes discursos a única maneira pensável de articular o que chamamos de discurso psicoanalítico. A fórmula latina nomina sunt consequentia rerum, que Lacan acredita que deveria ser atribuída a Dante, é, na verdade, uma referência de Dante ao imperador Justiniano, que era apaixonado por leis e escreveu o chamado Código Justiniano, elemento essencial da lei romana. Nesse código diz-se que os nomes devem ser uma consequência das coisas. Isso nem sempre acontece. É claro pelo simples fato de que toda língua é composta de significantes e não de sinais. Mas se observarmos bem, Dante não está falando como jurista, mas como poeta, porque, segundo ele, a palavra testemunha em seu som da sua relação com a coisa. A citação exata de Dante é a seguinte: "Lo nome d'amor è si dolce audire", o nome do amor é tão doce de se ouvir, que é impossível, me parece impossível, que a sua própria operação seja altro que dolce, que sua ação não possa ser outra coisa que doce. Conscio sua cosa che li nome seguitino le nominate cose, porque os nomes correspondentes às coisas nomeadas, se como escrito, de acordo com o que está escrito, nomina sunt consequentia rerum. Os nomes são a consequência das coisas. Assim, Dante se refere ao fato que na palavra amor ele ouve sons que correspondem à coisa chamada amor. O que lhe interessa, portanto, é o aspecto fônico do significante. Segundo ele, o nome participa da coisa por meio de sua dimensão fônica. Esse é ponto de vista essencialmente poético. Ele coloca a fonética do lado do imaginário para garantir a relação da palavra com a coisa. Então, de novo, podemos ver que, segundo Dante,
la palavra se articula alla coisa por meio do som, da fonética. É uma construção um pouco surpreendente, mas nos dá o que pensar. E isso é o mínimo que podemos esperar da teoria borromeana, que ela nos dê o que pensar. Podemos ver que a fonética de uma palavra participa de seu relacionamento com a coisa que nomeia, introduzindo a dimensão imaginária. Isso não é muito surpreendente, de fato, porque o som frequentemente evoca a imagem. Na verdade, falamos da imagem sonora. Eu poderia lhe dar uma ilustração. Eu estava na Romênia para um seminário e aconteceu que eles estavam falando sobre o homem dos ratos. Naquela ocasião, ouvi os romanos traduzirem a palavra rato, que em seu idioma é chamada de chobolan. Nunca esquecerei essa palavra, porque ela me surpreendeu. Quando dizemos rato, em francês rat, ou rato em português, a palavra evoca esse animal sujo que raspa as calhas, rasteja sobre o lixo, que come nossos dejetos. Também evoca o rato, o pão duro, que nunca desiste. Em suma, vocês ouvem tudo isso na palavra rato. Ela pode fazer você se enfurecer contra esse animal ou esse personagem antipático. Já os romanos, com seu chobolan, nos fazem ouvir algo um pouco mais melodioso. Se eu não tivesse ouvido a palavra no contexto, não teria ficado surpreso se um dos colegas tivesse puxado um chocolate ao ouvi-la. Chobolan, chocolate. Em suma, o som pode criar uma imagem, especialmente quando está desvinculado do sentido. Ele pode nos permitir explicar o escopo do equívoco. Se dois sons estiverem muito próximos, eles associarão a palavra a outra coisa. Esse nó entre a palavra, a coisa e sua imagem sonora é muito instável e tanto melhor. Nomina non semper sunt consequência rerum. Nomes nem sempre são uma consequência das coisas, deveríamos dizer. Vejam como é engraçado. Vocês têm de adicionar um pouco do semper, Santo Padre, para torná-lo sustentável. Em troca, ele permite a piada, o equívoco, a poesia e, portanto, um pouco de prazer com a linguagem sob o olhar benevolente
do Pai. Mas isto certamente não é dado para todos. Porque você sabe que essa cadeia pode falhar por causa de erro em sua escrita. Agora, suponhamos erro na escrita do nó. Eu vou fazer. Supongamos erro na escrita do nó que vincularia as coisas diretamente aos seus nomes e deixaria... Nossa, você tomou num gole só. Dionísio, por Menino. favor. Dionísio, seu áudio está aberto. Por favor, você pode fechar? Já fechei. Ok? Desculpa, Bueno, Bernardo. a palavra seria equivalente à coisa. Por exemplo, vemos aqui que passamos diretamente da palavra à coisa. Não haveria, nesta situação, não haveria equívoco possível. Isso é o que observamos na psicose e particularmente na esquizofrenia, em que as palavras são tratadas como coisas. Agora, vamos supor outro erro na escrita da cadeia que faria com que a palavra se unisse ao seu som. Podemos ver o som e a palavra. Diretamente se pode passar da palavra simbólica ao som imaginário. A palavra vale, então, apenas por sua qualidade sonora, o que a expõe a todos os tipos de relações metonímicas. Isso é, sem dúvida, o que poderia explicar a fala do sujeito em estado maníaco. As palavras são totalmente desarticuladas das coisas e só se articulam entre si por suas características fônicas. Resta a examinar o caso em que o som é o som que prevalece na relação com a coisa. Esse é o caso da onomatopeia. A onomatopeia imita o som produzido por uma coisa. Mas isso é pouco curto. Parece-me que este tipo de curto-circuito também é o que a criança precisa fazer quando aprende a falar. Antes de ser capaz de isolar uma palavra por meio da leitura e da escrita, ela associa a coisa ao som da palavra que a designa. Mas isso pressupõe que ela imite o outro que sabe falar e, assim,
garante a conexão entre a palavra e a coisa. Portanto, não podemos dizer, nesse caso, que a conexão entre a palavra e a coisa não é feita, mas ela é feita, nessa situação da criança, pelo outro. Em sua escrita de Finnegan's Wake, Joyce desafia a articulação borromeana entre a imagem acústica, a palavra e a coisa. Costuma-se dizer que para realmente apreciar o Finnegan's Wake é preciso saber inglês, celta, dinamarquês, finlandês, latim, francês, espanhol, italiano, português. Na verdade, todos podem encontrar algo de seu próprio idioma no livro. Pode-se supor que nesse enorme trabalho sobre a linguagem, Joyce esteja tentando transmitir algo. Mas, em minha opinião, nada passa além desse prazer autista pela língua, que só está ligada a uma estrutura gramatical impecável. Ao ler o Finnegan's Wake pela enésima vez, tentei captar desses alegres neologismos translinguísticos para ver se ele se identificava com alguma outra coisa. Encontrei, por exemplo, a palavra apocalipse. Apocalipse. Que ele escreve A-P-U-K-A-L-I-P-S. Apocalipse pode ser ouvido como apocalipse. Lips são os lábios em inglês. Mas o que há para ouvir nesse apuca? Se procurarmos bem, descobriremos que se trata de grupo étnico da Rússia pré-soviética que tinha dialeto específico, o koryak, e que vivia às margens do Mar de Bering. O que Joyce está tentando transmitir ao transformar o apocalipse em apocalipse é mistério. O que é importante observar é que Joyce joga com a articulação entre o som e a escrita. Ele propõe, por meio da escrita, uma interpretação do que houve depois de tê-lo distorcido ligeiramente. É exatamente isso que Lacan nos propõe quando distorce levemente o alemão unbewusst, para torná-lo unbevu, erro, que ele escreve de tal forma que faz surgir o francês bevu, erro. Mas isso traz à tona novo efeito de sentido, como no chiste, o que não é o caso do texto de Joyce. Não há nenhum chiste. Lembre-se do trocadilho relatado por Freud e atribuído a uma atrevida senhora italiana,
que quando perguntada por Napoleão em um baile se tutti gli italiani bailano così male, te verrà detto Napoleone. Todos os italianos dançam tão mal? A senhora respondeu: non tutti, ma buona parte sì. Não todos, mas a maioria sim. Mas se houve Bonaparte. Podemos ver que distorcendo um pouco o som e passando pelo italiano surge efeito subversivo de significação. Isso nos permite verificar que o som participa da relação entre a palavra, nesse caso o nome, e a coisa. Isso é o que proponho como escrita borromeana, uma articulação agora perfeitamente borromeana, entre o som e permite ligar as palavras e as coisas. E o som o que permite a articulação, a ligação. E então concebível que por meio da homofonia uma palavra possa ser vinculada a outra coisa, ao situar o som no nível do imaginário e não no nível do real, como eu tenderia a fazer no início, enfatizou o fato de que o som de uma palavra participa do sentido. Estamos acostumados a opor sentido e som. Esse é erro que Jacobson corrige. Não haveria equívoco possível se o som não participasse do sentido. E porque o som participa do sentido que falamos de significante. Significante é feito de matéria sonora e uma articulação de fonemas. Fonema sendo uma unidade sonora diferenciada. Dito isso, em suas 6 lições sobre som e sentido, Jacobson ressalta que não devemos reduzir o fonema apenas à sua realidade sonora. É suficiente, diz Jacobson, pensar em nossa fala interior. Falamos conosco sem emitir ou ouvir sons. Em vez de pronunciar ou ouvir, nós nos imaginamos pronunciando ou ouvindo. As palavras de nossa fala interior não são compostas de sons emitidos, mas de sua imagem acústicas ou motoras, diz Jacobson. Esse conceito de imagem acústica é muito interessante. Antes de mais nada, observou que isso é uma realidade. Podemos nos imaginar em diálogo
como um adversário, por exemplo, sem precisar emitir o menor som. Além disso, em nossos sonhos, isso fala, mas o sonhador normalmente permanece em silêncio. Também podia acontecer de, em alguns sonhos, vermos palavras escritas. A imagem acústica implica que o som do significante é representado no imaginário ligado à coisa e à sua representação simbólica. Assim, sei que sou eu que me imagino falando com meu interlocutor, ou imagino que é ele que está falando comigo. Por outro lado, é possível que se o som for dissociado desse nó, liberado desse nó, ele seja percebido como um som real, pronunciado, sabe-se lá de onde, e a pessoa alucinada terá de fazer um grande esforço para amarrar esse som incongruente em um nó delirante. Na psiquiatria, fazemos a diferença entre um pensamento que um sujeito pode experimentar como imposto, como parasitário, e uma ruminação. É uma alucinação que é um fenômeno acústico. A pessoa alucinada não produz uma imagem acústica. Assim como não se imagina falando, ela realmente ouve uma palavra pronunciada como se visse de fora. O que caracteriza a alucinação verbal é o fato de que, muitas vezes, ele é o surgimento de um significante por si só, desarticulado de qualquer contexto. Isso deixa o sujeito perplexo, que entende apenas uma coisa, que o alvo é ele. E como o significante pode dar origem a todos os tipos de sentido ou psicótico, ou integrará ao sentido de seu delírio, que é principalmente paranoico. Há algum tempo, tenho atendido uma pessoa idosa que está delirando desde que a conheço. Ela está convencida de que o vizinho do andar de baixo está apaixonado por ela, mas que ele vive como uma mulher que tem ciúmes e a despreza. Tenho todos os motivos para acreditar que ela está inventando a existência deste casal, a quem ela atribui o conhecimento de seus próprios pensamentos por meio de um dispositivo conectado à sua televisão. Eles saberiam tudo o que ela assiste e, portanto, tudo o que ela pensa. Nessa alucinação em rede, ela inclui sua irmã mais velha, que foi a causa do desencadeamento de sua psicose. Então, ela culpa a irmã pelo fracasso de seu primeiro caso de amor. Percebo rapidamente que ela é a ciumenta, mas ela, em seu discurso interior, não se imagina ciumenta. Como resultado,
Os ecos sônicos de seu ciúme são, na verdade, ouvidos por ela em um material sonoro desordenado que ela percebe como vindo do apartamento abaixo e que ela conecta secundariamente a uma hipotética mulher ciumenta. Quando sugiro que a única pessoa que realmente sabe o que ela pensa é ela mesma, ela me olha com um sorrisinho condescendente e, obviamente, é absolutamente inútil tentar forçar a barra, sugerindo que esses ecos de ciúme vêm dela. Apesar disso, ela volta a me ver com grande regularidade. Então, suponho que esteja gostando. Ela poderia estar me incluindo em sua rede de alucinações, mas aparentemente não é o caso. Acredito que o que ela coloca em palavras em meu consultório permite que ela enquadre esse real invasivo. Mas isso implica que eu seja um quarto círculo que lhe pode ajudar a ela fazer el no. Muito obrigado. Muito obrigada, Bernardo Minet, por essa apresentação, desdobrando aí essa relação da língua com a gramática, com a estrutura, né, com a função poética e, enfim, tudo que você construiu nesse desdobramento, né, desse tema. Mas agora antes eu queria só falar também para os que estão presentes que o Bernardo Minet tem vários textos em nossa revista Estilos, que a Andrea Brunetto nos lembrou aqui, né? Eu, inclusive, estou com uma aqui que se chama, das conferências que ele fez em Fortaleza, né? Que é o Encontro de Lacan com o Novo Romiano. Dialoga bastante, né? Com a sua apresentação. Mas eu vou passar a palavra agora a Andrea Fernandes, a nossa coordenadora do Fórum, né, Salvador, que vai debater, conversar com o Bernardo Minet sobre esse texto, trazer algumas questões, alguns comentários, para que depois a gente possa conversar com ele todos juntos, tá bom? Então, Andrea Fernandes, com a palavra. Então, vamos lá. Começar pelos agradecimentos. E agora eles vão se duplicar, porque antes eu começaria dizendo que agradeço a Bernardo Minet por ter aceito o convite de estar com a gente nesta manhã de sábado, pela conferência que ele nos enviou antes, né, para inclusive ter a possibilidade de estar aqui como debatedora hoje, mas ainda pela possibilidade de escutá-lo. Escutá-lo hoje me deu novos sentidos para o que você trouxe. Então, a questão da sonoridade da língua, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, no exemplo que ele traz da Senhora Atrevida com Freud, o Bonaparte, eu só ouvi hoje. No texto escrito, passou desapercebido. Olha o erro. Daí um trecho do tom. Certo? Então, o equívoco faz parte da nossa prática. Então, é o duplo agradecimento pelo seu texto de conferência escrito e por você falar para nós hoje. Então, essa conferência de Bernardo Minet é uma conferência que é bastante clínica, acho que vocês puderam sentir isso, né? É densa, ela é precisa também, e ela tem uma bela argumentação lógica, e que, para mim,
ela finaliza de uma forma brilhante com o xiste, né? Da senhora. Eu acho que esse xiste torna tudo muito claro, e aí eu acho que com o texto escrito, a questão do Bonaparte se torna evidente, né? O que fica encoberto. Com o texto escrito, não, desculpa, com o texto, quando o Bernard fala. No texto escrito, eu tive uma outra compreensão. Eu fui pela questão de que, por que os italianos dançam tão mal? Que male, em italiano, Sì, sì, male em italiano é mal, sì, e sì. male Mhm. em francês é macho. Eu fui por equívoco para uma outra direção. Bernardo viu que a gente trocou ideias, né, Bernardo? Une bévue, Andrea, une bévue. Isto. Então, essa conferência de Bernard Minet me parece que nos convida a gente voltar sempre a Lacan e a nos atualizarmos em Lacan. Resta muito a estudar, a ir aos textos em especiais dos anos 70 e por que não voltar àqueles mais antigos, né? Então, tem muito ainda a fazer dentro da psicanálise lacaniana e freudiana. Então, a gente teve a oportunidade, então, com essa conferência do Nominé, de verificar quando ainda a gente tem que avançar para trabalhar e se apropriar da teoria da clínica lacaniana, e dessa forma a gente continua a ser causado pela coisa freudiana. Você cita Freud, né, na sua conferência, e o que você trouxe hoje, para mim, me lembrou o que Freud fala lá, muito no início de sua obra ainda, sobre representação de coisa e representação de palavra, que você não retoma, Sì, mas sì. você avança bem mais, né? Quando você vai para a topologia, quando você vai falar que a gramática está no imaginário. Não, a gramática está no imaginário, a língua numa palavra só está no real, e o simbólico são as palavras. Achei brilhante essa construção que você nos possibilita. É uma nova forma de pensar as estruturas na topologia, é clínica, então topologia é clínica, que avança em relação à clínica estrutural, né? Neurose, psicose, perversão. Então, e você também, me parece que sua conferência, você toma o gozo presente na linguagem desde a língua. Você nos convida a pensar nisso, né? Tanto que seu título é A Língua e a Estrutura das Línguas. Tem algo aí de a língua que, depois, se você quiser falar um pouco, que parece que passa a ter uma centralidade na obra de Lacan, a partir do Seminário 20, né? E você vai colocando isso que eu estou supondo ser uma centralidade na obra de Lacan, a noção de a língua, nas interlocuções que você vai fazer, né? Com a linguística e com a gramática, porque você nos cita Jean-Claude Milner e Pichon e Damorets também, né? Então, vamos lá. Aí você, então, desenvolve sua conferência de uma lógica que eu achei brilhante e que foi me permitindo novas articulações. Não só porque eu li o texto, mas porque eu te escutei, sobretudo, hoje. Então, você diz assim, a gramática seria um pretexto para controlar a língua. É a sua hipótese inicial que você vai tentando sustentar. Eu fiquei muito contente de escutar isto. Por quê? Porque a gente pode observar em pessoas que falam mais de uma língua e que essas pessoas, elas podem ter, e que foram introduzidas desde muito pequenas, nesse multilinguismo, e elas podem não dominar bem a gramática nem de uma língua nem da outra. Isso não impede que elas falem. Né? Entra um pouco do debate essas questões de, como digamos, dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, isso é de outra ordem, né? Enfim, mas você também cita uma diretora de cinema que é a Nurit Aviv, né? Os filmes dela não estão traduzidos, eu vou escrever o nome dela aqui. Nurit Aviv. Nurit Aviv. São filmes lindíssimos, só pelos títulos que tiveram em francês,
tem tudo a ver com a conferência do Bernard, que é de uma língua a outra, as palavras que ficam, língua sagrada, língua falada, né? É um exemplar isso aqui. Então, isso é bem interessante, que toca nessa questão aqui, a gramática seria algo que viria para controlar a língua. Isso é uma frase sua, né? Sim. Então, pode-se falar várias línguas sem saber gramática. A gente tem exemplos. Não, é impossível. Não? Não a gramática que coordena, que limita o uso da fala. Diga. Sim. Quer falar? Isso me parece demonstrado pelo fato que se conhece desde muito tempo, o fato que a aprendizagem de uma língua estrangeira pode ser um tratamento entre comillas, um tratamento para a psicose. Isso lo diz Maud Manoni. Maud Manoni, que acostumava mandar seus pacientes à Inglaterra, seus pacientes mudos, autistas, a maioria, à Inglaterra, e quando voltaram, falavam inglês. E de vez em quando foi possível para eles falar francês. Outra referência bem conhecida é a de Wolfson. Wolfson utilizou, se bem recordo, o francês para pôr distância com as palavras mortíferas da sua mãe. Então, outro testemunho é o de Cioran, que era romeno, e durante de criança se estava torturado de certa forma por o romano, e ele se apaciguou, estudando e falando o francês. E ele mesmo diz que o francês lhe permitiu fazer calar um superior feroz. Um superior feroz. Um superior feroz. Então, quando Appelfeld, que teve que deixar o alemão, sua língua materna, para aprender, que era a língua dos torturadores, a língua dos nazis, que matarão a toda a sua família. Ele teve que esquecer sua língua materna e aprendizar o hebraico. E ele é quem diz que permanentemente deve controlar, quando ele fala, deve controlar
sua gramática. Então, eu penso que controlar sua gramática lhe permite, em realidade, pôr limites ao gozo da língua. Me entende? Sim. E da língua, aí você está falando a língua em uma palavra só? Ou da Sim. língua Não. uma palavra só? Palavra só. Da Ok. sua a língua, do real. Ok. Isto. Muito bom. Então, continuando só mais um pouquinho, a sua conferência também, para mim, nos deixa escutar, né, que a linguagem psicanálise não está a serviço da comunicação, mas do Umberwüste, né, não é a serviço do sentido comum, e que a gente entra na linguagem pela sonoridade das palavras, e que, de alguma forma, isso continua a imperar na nossa relação com a linguagem. Aí eu trago duas perguntas, Bernardo. Poderia dizer que é pela a língua, palavra só, que o ser falante entra na linguagem, mesmo os autistas? Pode ser uma pergunta bem simplória, mas eu coloco. E ainda, é o saber próprio a língua, singular de cada um, que pode permitir que o inconsciente reduza o sentido do sintoma? Andréa, pode repetir sua pergunta, sua última pergunta, por favor? É o saber próprio da a língua, numa palavra só, singular de cada um, que pode permitir que o inconsciente reduza o sentido do sintoma? E aí eu estou tentando pensar que a língua, assim como o Bernard nos trouxe, está no real, é um tratamento, algo desse inconsciente real que é possível de ser tratado, que esgota a corrida pelo sentido no análise, e por isso reduz o sentido do sintoma, né? Quando no espaço de um lápis não tem mais sentido, a gente está no inconsciente real, e é esse trabalho que vai permitir isso, é uma questão. Talvez eu possa ficar por aqui para dar oportunidade. Você quer falar agora, Bernardo? Sim, eu prefiro. É um ponto muito importante. Como passar da língua, uma palavra só, como passar da língua ao inconsciente. Sabemos, por exemplo, que nel caso de Joyce, a língua está por todas partes. Mas Lacan diz que não há nenhum inconsciente em Finnegan's Wake, por exemplo. Então, não podemos assimilar a língua e o inconsciente. Nem o inconsciente dito real. Por quê? Porque, a meu parecer, o inconsciente real não é o círculo, não é o círculo do real da língua. O inconsciente real é o real da língua, mas ligado ao simbólico. Por isso, se vocês leem
ou voltamos a ler o seminário sobre o síntoma, verão que quando Lacan fala do inconsciente, fala do simbólico. Então, o inconsciente real, a meu ver, é o real da língua anodado, o simbólico, e tudo isso tem efeitos imaginários no corpo. Falar do inconsciente real equivale a falar do inconsciente como anodado, como três. Porque para Lacan, o real é três. É importante porque a maioria dos colegas tomam o real somente com o círculo do real. Embora, para Lacan, o real é o não mesmo. Não somente o círculo do real, mas tudo isso anotado. É muito importante. Não podemos abordar a questão do real fora do não. É preciso passar por o anodamento para poder vislumbrar o real. Então, não podemos confundir a língua com o inconsciente e nem o sintoma. O sintoma, ao final do ensinamento de Lacan, o sintoma é quarto círculo. Então, tudo isso se baseia no não. Os autistas, por exemplo, me chamou muito a atenção que os autistas que redactaram livros, atualmente são numerosos, vários, todos falam da importância da aprendizagem de outra língua. Por exemplo, há um autista Asperger inglês que se chama Daniel Tammet, e Daniel Tammet nos diz que ele sabe falar 10 idiomas distintos. 10 idiomas distintos, hasta mesmo os mais difíceis. Por quê? Porque precisamente graças à gramática ele permite fazer não e deixar de ser atormentado por lo simbólico ou por lo real. Ótimo, muito bom. Muito Acho que eu vou bom. parar por aqui. Agora ainda coordena. Obrigada, viu? Muito obrigada, Ana. Pode voltar, André, depois, né? Claro, isso. Acredito que você tem aí mais questões e, enfim, todos devem estar aí fervilhando com suas perguntas para Bernardo Minet, mas vou passar a palavra agora, temos aqui já com a mão levantada Glória Sadala, se possível, Glória, isso, abrir sua câmera, e depois vamos escutar a Beatriz Almeida. A Glória Sadala é para apresentar aqueles que não sabem, do Fórum Rio de Janeiro, e depois a Beatriz Almeida, do Fórum de São Paulo, por enquanto. Vamos lá, Glória. Obrigada, Ida.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer inicialmente a conferência do Bernard Nominet e agradecer a vocês, colegas de Salvador, a iniciativa, não é? Para mim, particularmente, esse é um tema que interessa muito. E, por isso, eu quero aproveitar essa oportunidade e dirigir para o Bernard Nominet 3 questões a partir de toda a apresentação dele. Uhum. Então, a primeira é a seguinte, eu fiquei pensando aqui, né? Essa sua abordagem de uma relação borromiana entre a palavra e a coisa, né? Eu fiquei pensando se nós podemos considerar uma resposta ao diálogo de Platão, intitulado Crátilo, onde ele trata justamente da questão da nomeação. E uma das hipóteses no Crátilo é que a relação entre a palavra, o nome e a coisa, ela seria arbitrária. Então, a discussão é se seria arbitrária ou se não seria. E, para mim, a meu ver, nesse diálogo Crátilo, isso termina sem conclusão, assim que eu entendi, depois de ler o Crátilo. E fiquei pensando, então, se a sua abordagem seria uma resposta, ou seja, uma conclusão de que essa relação entre a palavra e a coisa não é arbitrária. Não. Né? Pois é, já que há uma relação borromiana aí entre a palavra e a coisa. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Em segundo lugar, a partir do que você falou, eu fiquei pensando assim, se você consideraria a fantasia, até mesmo a noção de realidade psíquica, como uma demonstração de que a palavra cria coisa. Uhum. Aí eu mesma me perguntei sobre isso e em seguida pensei, pois é, de que a palavra cria coisa e de que a coisa cria a palavra. Uhum. Né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. E, por último, logo no início, você apresentou a hipótese de Milner, que até Andréia Fernandes retomou aqui nos comentários dela, né? Quando você fala da gramática como sendo da ordem do imaginário, seguindo a ideia de Milner, e o simbólico seria aquilo que permite as trocas linguísticas. Uhum. Uhum. E a pergunta que eu me fiz foi a seguinte, mas o que permite as trocas não é justamente a gramática? Não é a gramática que nos permite fazer as trocas linguísticas? Então, eu te agradeço desde já a você ter ouvido as minhas perguntas e, desde já, agradeço também as suas respostas. Muito obrigada. Muito obrigado a você, especialmente por o que você trouxe da referência ao Cratil. Me dá a ideia de trabalhar o Cratil. Acho que é muito importante. Meu ponto de ver sobre essa questão da relação arbitrária ou não arbitrária entre palavras e coisas, o que acabou de dizer, que retomando a fórmula latina, que devido a meu próprio nome me interessa, nomina non semper sunt consequência rerum. Equivale a dizer, não são
sempre arbitrária, nem não arbitrária. Mas, usando a estrutura borromeana, é muito interessante, porque este nudo, alguém lo podia fazer de certa maneira em certo tempo e fazê-lo de outra maneira em outro tempo. Vale dizer que não é totalmente cerrado, fechado, mas aberto a várias possibilidades, devido precisamente à função fonética, ao som. Mas quando usamos a teoria borromeana, não podemos dizer de forma definitiva que, por exemplo, é o imaginário que liga o simbólico e o real, desta maneira. Assim, uno pode pensar que é o imaginário que faz a ligação. Mas aqui vemos que neste mesmo nó é o simbólico que faz a ligação. E ao final vemos agora que com o mesmo nó eu faço a ligação com o real. Então, retomando a minha hipótese entre o som, a representação de palavra e a representação das coisas, podemos dizer que o real, a representação da coisa, permite anudar precisamente o sonido com a palavra. Ou podemos dizer do mesmo modo que a palavra, em sua função simbólica, pode anudar, ligar o real da coisa com a sonoridade da palavra que a representa. É um teorema muito importante nessa lógica borromeana que nenhum círculo tem maior importância que os outros dois. Cada pode assegurar ou não. E isso me parece muito importante e é meu modo de contestar a sua pergunta. Sim, estou de acordo com sua ideia de que a fantasia demonstra que a palavra tem efeito sobre a coisa, ou que, de mesmo modo, a coisa tem efeito
sobre a palavra. E tudo isso devido à fantasia, ou seja, ao imaginário. Está bem? Ok, muito obrigada. Bom, obrigada, Glória, pelas perguntas, a Bernardo por esse comentário que vai acrescentando, né? E vou passar a palavra a Beatriz Almeida. Bia. Olá, Bernardo, tudo bom? Tudo É bom? muito bom te escutar aqui. Uhum. Também te mando um abraço do Bob, seu amigo. E eu queria te perguntar, Bernardo, eu acho, assim, gosto muito da sua transmissão, da generosidade da sua transmissão, e eu fiquei me perguntando, porque você passeou aqui por diversas línguas, falando dessa questão da imagem Uhum. acústica, Uhum. né? E eu me pergunto também por essa importância que o Lacan dá para as línguas orientais, né? Ele fala da poesia clássica chinesa e também fala do japonês, né? Uhum. E então eu fiquei me perguntando por essa questão da letra, Uhum. aonde o que eu posso entender ali é que Lacan coloca uma ênfase, né, sobre o caractere chinês, naquilo que ele tem de relativo, né, ao traço unário, que tem como aporte o vazio, né, o objeto A e o vazio. E ali me parece que também que tem algo que se coloca de forma relevante que tem a ver com esse traço, com a caligrafia mesmo, Uhum. né? O modo como se faz o traço, que também tem a ver com estilo, mas que de alguma forma estaria talvez apartado, então, dessa imagem acústica, mas do próprio traço, né? Então, me pergunto por isso. E uma coisa também que me parece interessante, lendo o Seminário 18, é Uhum. como essa referência, né, que a China é unificada pela escrita, Uhum. mas não pela fala, Aham. né? A escrita é uma, mas Uhum. a fala não. Quase como se a fala que é colocada sobre, então, essa escrita, e ela difere, né? Ela participasse de uma interpretação, Uhum. que não é sempre a mesma, né? Então, ela equivoca, de alguma forma. Uhum. E eu fico pensando também na própria característica dos caracteres, porque Lacan diz que não seria psicanalista se não falasse chinês. Uhum. Uhum. Eu não sei, não leio chinês, não sei mandarim, não Não. leio chinês. Uhum. Mas eu fico, quando olho os caracteres, às vezes a gente vê na complexidade de um caractere que ele carrega um outro. Então, às Uhum. vezes, um caractere é composto de outros três, ou Uhum. mais um traço, mais outro traço, que tem um significado completamente diferente, né? Uhum. E às vezes não. Então, parece que às vezes essa ligação entre os caracteres, às vezes ela parece arbitrária, e às vezes não arbitrárias, ao mesmo tempo, né? Enfim, a minha pergunta seria como que a gente poderia realmente pensar aí nos nós essa questão da letra com o traço, né? Uhum. 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 Eu sou totalmente incapaz de articular algo consistente em relação ao chinês ou ao japonês. O único que considerou e que você mesma
ha sublinhado é a função do traço da letra que, a meu ver, nos dá a pensar que para os chineses a mirada tem talvez mais importante que a voz. Para nós, que temos uma escrita bastante sencilla, para nós a voz prevalece. É a voz que permite as trocas de sonoridades e os chistes, etc., etc. Mientras que para essas linguagens que têm uma escritura tão difícil, me parece que isso põe o acento na função da mirada na palavra, mais que a função da voz em uma palavra. E talvez é por isso que Lacan pensava que chinês ou japonês não se poderia analisar. É modo de contestar a sua pergunta muito interessante, mas bem difícil para mim. Bom, gente, a gente já está num momento avançado, né, do horário, mas eu vou ler aqui uma pergunta que está no chat já há bastante tempo. Eu ia deixar para o final, mas importante, a pergunta de uma colega nossa de Salvador, que está fora. Bernard, o nome dessa colega que faz a pergunta é a Bruna Rocha. Ela normalmente fala e abre a tela, mas hoje ela está com impedimento. Então, eu vou ler para você. A pergunta dela é: seria, portanto, a língua, o real da língua, a língua, uma palavra só? Seria, portanto, a língua, uma palavra só, o real da língua, enquanto que o real do sujeito é acredito que é o enodamento, porque ela escreveu engodamento, é o enodamento entre os três registros? É essa pergunta que ela faz. Eu posso falar. Eu estava um pouco encabulada. Ótimo. Oi, Bernardo. Melhor. Oi, Bernardo. É porque tem muita gente, dessa vez, esse espaço grande de transmissão. Fiquei um pouco encabulada, mas vou falar. Obrigada, primeiramente. Foi incrível, eu estou aqui, enfim, né? Cheia de ideias sobre tudo que você trouxe. E o que eu perguntei, na verdade, é mais para situar mesmo essa discussão que é bem complexa, se seria, então, no seu entendimento, a língua, o real da língua, né? Mas como apenas uma dimensão dessa experiência do sujeito, enquanto que o real do sujeito seria o enodamento justamente dos três registros. É isso. Obrigada. Então, você tem uma resposta. Tem uma resposta. É exatamente o que eu acabo de demonstrar. O real do sujeito é real trançado. O que significa o real
comment on dit ternaire? Ternário. Hein? O real de 3. O Real e 3 registros. O real mesmo não se pode aproximar sem nenhuma crença. É impossível. Ademais, penso que para mim é importante quando eu escuto paciente ou colega relatando caso clínico. Para mim, é importante poder distinguir nella clínica o que se refere ao real, o que se refere ao imaginário, ou o que se refere ao simbólico. A meu ver, atualmente, a clínica deve ser lida graças a estes 3 registros, para poder entender e ver o que lugar nós podemos colocar para que o paciente possa fazer sua análise. Então, estou totalmente de acordo com você. O real do sujeito é seu modo de escrever o nó. De acordo? Terminamos. Terminamos. Muito bom, muito bom. Muito obrigada profundamente. Aqui eu falo em nome de todos os colegas, Bernardo, Nenê, pela sua disposição ao trabalho, pelo frescor nas suas respostas, e é possível ver o grande entusiasmo, né, que se há em pensar essa relação da psicanálise com a língua, com a linguagem, com essa estrutura aí, a partir da estrutura dos nós. Muito obrigado, aprendi bastante. Agradeço a todos os colegas que estavam aqui nessa manhã, participando conosco. Isso. Muito obrigada, Bernardo. Muito obrigada. E até a próxima. Vamos combinar uma próxima vez de você vir a Salvador, no Fórum. Gostaria muito. Tá bom. E fazer uma passagem a Pelourinho. Sim. 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 Tá bom.